Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso e da Agrosol Sementes. E hoje, um dia muito especial aqui no estúdio do Mundo Agro Podcast, tenho a honra de trazer pela terceira vez um Pratas da Casa. Hoje eu vou conversar com o Renato Cacho. Renato Cacho é engenheiro agrônomo formado aqui na UFMT de Sinop e ele se destacou aí no mercado com uma experiência muito grande em moléculas voltadas principalmente para controle de plantas daninhas, dessecação. Vocês já ouviram um episódio dele que fala sobre isso, que roda o Brasil inteiro, e até o Dr. França Neto sempre recomenda esse episódio para quem pergunta a ele sobre dessecação. Então, o Renato está há mais de 12 anos no mercado, com experiência aí em defensivos, manejo de herbicidas, e atualmente ele atua no desenvolvimento técnico de mercado da Syngenta do Brasil. É isso, Renato? É isso mesmo, professor. Primeiro, para mim é uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui, né, mais uma vez trocando uma ideia, esse bate-papo aqui é excelente. Sempre é uma chance da gente, né, trocar informações, e para mim sempre é uma satisfação. E hoje, estando aqui em Sinop, né, pela primeira vez aqui conhecendo, né, todo esse projeto como um todo, eu agradeço pela oportunidade. E a gente tá muito feliz aí de estar podendo contribuir mais uma vez aí com informações valiosas aí para quem está nos ouvindo aí. Que joia. Renato, você sabe que quando a gente é professor, tem algumas coisas que fazem o professor falar, poxa, missão cumprida. E aqui na UFMT a gente tem o orgulho de encontrar muitos dos nossos profissionais, e você é um profissional de destaque, foi um aluno de destaque na universidade, né? Todo mundo sabe disso, e a sua experiência, ela é muito compartilhada. Eu faço parte de alguns grupos de produtores juntamente com você e vejo como a sua experiência faz a diferença em respostas imediatas a problemas que os produtores enfrentam, né? Às vezes um efeito fitotóxico, um carry-over ou alguma combinação que pode ser feita ou não. Bom, para quem quer ouvir os episódios anteriores, entra aí na playlist do Mundo Agro, ouve os dois que o Renato já gravou, e hoje nós vamos falar sobre anomalia da soja. Anomalia não é um problema novo, nós estamos enfrentando esse problema já há 3 para 4 anos aqui no Mato Grosso, e agora ela deu uma espalhada aí pelo Brasil, né, Renato? Inclusive, a sua presença aqui em Sinop, no Mato Grosso, hoje é uma comitiva que você está trazendo produtores. Antes da gente começar diretamente, nos conta o que é esse projeto e como que você veio aqui e o que os produtores que estão rodando com você estão sentindo do que eles estão vendo agora na soja que está pronta um pouquinho antes do que está acontecendo lá no Paraná. Perfeito, professor. Eu acho que assim, o ponto é que a gente tá vindo do estado de Santa Catarina hoje para tentar entender um pouco mais dessa problemática que está acontecendo aqui nas últimas 3 ou 4 safras aqui com vocês. E qual que é o grande detalhe? Por incrível que pareça, isso também está acontecendo para nós lá. Então, antes da gente começar a perder soja, né, da maneira que o produtor aqui perdeu, a gente já veio se adiantar a tentar entender a problemática para poder minimizar ainda mais as perdas, né? E, consequentemente, aí o produtor ter uma informação de qualidade, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente tem, né? Principalmente algumas fake news, o pessoal trazendo muitas informações que às vezes fogem um pouco da realidade, né? E a gente tem conversado com muitos pesquisadores, né? Muita gente envolvida nesse ambiente também de anomalia, né? E para isso a gente quis ver de perto, né, dentro do cenário, dentro do olho do furacão, né, o que realmente causa isso, como que causa, né, trazer esse grupo de produtores, né, e consultores, né, de Santa Catarina para entender essa problemática. E a partir de então, né, tomar medidas, né, decisórias aí para, logicamente, não ter esse problema também dentro do estado de Santa Catarina, né? Então, está sendo de grande proveito. A gente chegou essa semana da BR-63, já rodamos aí algumas instituições de pesquisa, alguns consultores bastante renomados, e assim, o pessoal tem muita informação de qualidade, né? Em cada local você consegue captar informações que se complementam,
né? E informações que você consegue são repetitivas, ou seja, é sempre a mesma informação como o tempo todo, ou seja, naquele momento você vê que realmente os caras já acharam um direcional e sabem tratar, né, esse problema, né, que surgiu lá atrás, que tirou, né, muita soja de muito produtor aí, né, agora tentando resolver aí com todas essas estratégias de manejo, né? Então, para nós está sendo de grande valia, né? Até assim, nós estamos no campo agora, né, vendo inclusive o problema de anomalia, né, a questão das estrias, a questão principalmente de apodrecimento de grãos. E aí, já saí de lá, já vim direto aqui para o estúdio para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, que com certeza vai ser muito interessante. A informação tá fresca. Mas isso que você falou, Renato, é importante. Aprender com a dificuldade dos outros. Então, eu lembro em 2021 para 2022, quando foi a primeira, né, explosão da anomalia aqui, a dificuldade e o medo do produtor. E eu já contei isso algumas vezes. Eu estava no carro, voltando de Rondonópolis, né? Já tava de férias no sábado e voltando de Rondonópolis, estava até de bermuda e camiseta. Quando pegou o sinal, começou a entrar um monte de mensagem, a vagem abrindo, apodrecendo. Eu parei em Lucas do Rio Verde, mas eu não andei assim 100 metros no carreador, eu já comecei a ver. E hoje, né, 3 anos depois, nós já temos alguns protocolos, ou pelo menos a ideia do que está acontecendo. E como está se espalhando isso pelo Brasil... Você falou, veio de Santa Catarina, mas a gente sabe que tem um pouco no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Bahia já apareceu também. Rondônia, na safra passada, foi algo assustador também. E a gente começa a entender o que a condição climática, que dá a condição para o micro-organismo, o manejo que o produtor está usando. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje com a sua experiência. Primeira pergunta que eu te faço, Renato, é o seguinte... a gente tem relatos da anomalia em literatura, que são esse apodrecimento de vagem, não é de hoje, né? Há mais de 20 anos, mas com uma pressão econômica, como o gasto que gerou, né? As perdas que isso gerou nos últimos anos, extremamente significativos. Como que vocês começaram a observar isso na região sul do país? Foram em locais delimitados? Foram em materiais específicos? Basicamente, eu quero que você diga se são materiais mais precoces ou mais tardios. Manejo do solo, solos com mais matéria orgânica, onde o produtor realmente faz um sistema de plantio direto, rotação de culturas. Isso tem a ver, está muito ligado mesmo com pressão de doenças. Como que vocês receberam essa informação e como começaram a observar isso no sul do país? Então, professor, na safra passada, né, no sul do país, especialmente na região de Santa Catarina, a gente já tinha, né, alguns casos de suspeita já, né, do aparecimento da questão de, principalmente no cenário de podridão, alguns cenários de quebramento. Nessa safra, a expressão foi um pouco maior, principalmente a questão de quebramento. Então, hoje a gente tem um cenário lá que tem a planta chega no R1, R2 ali mais ou menos, ela já começa a emitir os primeiros sinais de quebramento. É questão assim, você começa a andar no carreador, você só vai escutando os barulhos, trec, 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 ou seja, a planta quebra muito fácil. E muitas vezes, quando dá um forte vento, né, chuva, seguido de vento muito forte, acaba derrubando, né? E isso começou a alertar os produtores. Tinha produtor, por exemplo... que você chegava na lavoura e estava acontecendo isso, quebrando as plantas, o cara ficava desesperado. E agora, o que eu faço? Como que eu vou proteger? É algo assim, de você olhar e o cara realmente ele ficar sensível, sabe? Ele tem um sentimento de desespero. E aí você fala, cara, como que eu posso ajudar esse cara? Porque não tem o que fazer nesse momento. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? E aí, a partir de então, quando a gente começou a ver que isso estava tendo uma expressividade maior, a gente começou a mapear todas as áreas, né, da região e conseguiu entender, né, essa dinâmica dessa questão de cultivares, pensando na suscetibilidade. Tem umas que são mais suscetíveis, outras mais tolerantes. Isso já ocorre aqui também, né, na região aqui da BR-63. Lá também não é diferente, né? E, inclusive, assim, as cultivares mais produtivas lá são as que mais, né, têm esse problema aí de quebramento, só para você ter uma ideia. E o grande ponto, assim, ó, lá no sul, nós temos um cenário de matéria orgânica mais alto, né? Muitas vezes a gente tem cenários de palhada, também um ambiente de palhada melhor. Só para você ter uma ideia, eu visitei uma área recentemente na região de Campos Novos, por exemplo,
que o produtor ele mexeu o solo na beirada do talhão, né, na bordadura ali, então não tinha zero de palhada praticamente. Quando você abria assim o carreador, 100 plantas, de 100 plantas 30 estava quebrando. Aí quebrava muito fácil. E aí quando você ia verificar o porquê que ela estava quebrando, tinha toda a sintomatologia de estrias, né? A questão da estria subindo, né? Muito parecido com a questão do complexo de aporte mesmo, né? Que é o que acontece aqui. E o grande detalhe é assim, ó, nesse mesmo talhão, onde não tinha palhada, de 100 plantas 30 estava quebrando. Quando a gente sobe o talhão, onde tinha um pouco mais de palhada, de 100 plantas, 9, 8 estava quebrando. Olha aí. Ou seja, o manejo, ele não é só, logicamente, o manejo químico é importante, né? Existe uma estratégia, toda uma estratégia de manejo fúngico hoje para conseguir conter o avanço dessa doença, mas existem outras estratégias também que ajudam a minimizar ainda mais. Essa condição de palhada é uma delas, né? E a partir de então, as aplicações, quanto mais cedo possível, a gente começou a notar que quando você entrava com uma ferramenta robusta, com base de carboxamida específica para esse problema, a partir do V3, V4 ali, você conseguia ver uma minimização, assim, eram poucas as plantas que acabavam quebrando, ou seja, você via um benefício dessa aplicação, né? E aí, quando você conversa com os colegas aqui, principalmente da BR-63... A mesma coisa. Segue o mesmo racional. Então, assim, para nós lá, a gente viu que realmente esse problema é causado por um complexo, né, de fungos, logicamente patogênicos, principalmente encadeado aí pelo complexo de aporte. Hoje já se sabe que o de aporte Weckeri é aquele que está mais presente na haste, né? O longícula é aquele que está mais presente principalmente nos grãos, né? Mas os dois estão presentes em ambos, tanto na haste como também nos grãos. E lá no sul, por exemplo, a gente tem também a questão do diaporte caulívora, né? Que é o terceiro, é mais um aí, né? Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil hoje a gente tem em torno de 11 até 15 espécies de aporte já relatadas. E quando a gente vai para a literatura, você encontra estudo, né? Principalmente literatura americana, você encontra estudo de aporte desde 1923. Então, se a gente pegar, nós estamos em 2024, são mais de 100 anos aí, praticamente, com informações que aconteceu lá atrás esse problema, né? Que a gente poderia ter se atentado. A gente já teve um dia, né, o tal do cancro da haste, né, que era aquele quebramento mesmo causado pelo diaporte antigo meridionalis, né? Hoje é o diaporte aspalate, né? Então, só que a maioria das genéticas, né, desde então, ela veio, né, trabalhando um manejo para vir com resistência a esse diaporte aspalate. Só que em consequência disso, os outros diaportes foram evoluindo. Né? E aí ele acabou ficando de uma maneira intrínseca, né? Logicamente, tudo depende da questão da condição climática também para isso se expressar. Isso a gente está vendo essa safra, então, inclusive essa semana, nessa rodada que a gente está fazendo aqui no Mato Grosso, a gente tem visto que tem a presença da podridão, tá? Mas tem um pouco menos, porque vocês passaram por um ambiente de seca aqui muito grande durante essa safra, né? Os relatos aí foram bastante impactantes. Mas, por exemplo, para nós lá, nós tivemos, por exemplo, um outubro, novembro e dezembro muito chuvoso e de condições de alta temperatura. O que isso favorece? Exatamente a frutificação e o desenvolvimento, né, do fungo. Ou seja, aquela haste que estava infectada do ano passado, que estava no solo ali, você tinha lá os pequeninos com frutificação, né? Dentro dele você tem todos os esporos ali, tendo a condição, ele explode, solta o esporo, fonte de inóculo. Ele explode e vai para a planta. E aí, assim, vai contaminando, né? Então, só que o grande ponto é assim, ó, é uma doença muito lenta. Ela não mostra assim logo de cara quando ela entra. Né? Como uma mancha alvo, uma ferrugem propriamente dita, né? Então é uma doença muito lenta e aí, assim, ela entra no começo, é ali no começo que ela entra, e ela só vai se expressar de maneira mais efetiva lá na frente. Por quê? Porque ele é um fungo vascular. Então ele transloca via os vasos ali, né? E a partir do momento que você tem cultivares de hábito indeterminado que floresce cedo, relação fruto-dreno, né? Esse fungo, como ele é vascular, vai translocar via vaso condutor ali e vai em direção às flores. Aí, necessariamente lá na frente ele tem o processo de contaminação de vagem, né? Que aí sim, aí o problema é mais sério, né? E até os colegas têm relatado assim, de uma semana para outra. Isso é incrível como, por exemplo, hoje você vai lá na lavoura, tem 1, 2%, 3%. Quando você volta daqui uma semana,
50% de avariar, né? 40% de grãos podres. Exato. Eu lembro ano passado o Elvis comentando isso nos grupos de discussão, que na avaliação, você estava com ele agora na EPR aqui, ele falou, professor, você olhava assim num dia, tinha 7, 8% de dano, na semana seguinte já estava em 30, 40, era muito rápido. Mas Renato, você falou duas coisas muito interessantes, e essa era uma pergunta que eu motivei você a falar sobre isso para eu poder perguntar. O estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os precursores no uso do plantio direto e um manejo de alta matéria orgânica no solo. Aqui nós aprendemos que esses solos, como você acabou de relatar, o produtor que gradeou à beira do talhão e no interior não, e houve uma diferença com o mesmo manejo de fungicida, então a gente sabe que a presença da matéria orgânica, que provavelmente melhora o ecossistema solo, faz com que talvez uma competição entre fungos, a pressão desses que estão ligados ao complexo de aporte seja menor. Como que agora isso chega lá com mais intensidade? E aí entra a segunda parte, que é outra informação interessante que você acabou de nos passar. Um período de chuva com altas temperaturas. E aí eu te pergunto, tiveram altas temperaturas no início do plantio da semeadura. Nesse processo de chuva e altas temperaturas, teve algum momento que parou de chover e ficou seco ou não? Foi constante umidade com alta temperatura. Por que eu estou te perguntando isso? Porque aqui, os primeiros casos que nós vimos, eles eram oriundos de plantas que tinham sido semeadas com boa condição de umidade no solo e chuva, mas ali, depois que ela floresceu, em V2, V3, teve um período de seca muito forte, um estresse térmico muito forte, e depois começou a chover. E aí essas áreas eram as áreas que tinham maior expressividade do problema, né, chamado anomalia, que hoje nem chama mais de anomalia. Lá ocorreu dessa forma ou vocês tiveram umidade alta em todo o período e mesmo assim apareceu? Como eu disse, né, anteriormente, outubro, novembro e dezembro foi muito chuvoso. Se a gente for fazer uma conta meio por baixo, mais de 1.500 milímetros nesses 3 meses. Então foi muita água mesmo. O produtor ele até atrasou o plantio dele, porque ele não conseguia entrar plantando. Exato. Tá? Então ele teve uma dificuldade nesse sentido. O que a gente viu que depois, mais ou menos ali do dia 10 de dezembro até o dia 20, 22 de dezembro, a gente teve um espaço de tempo ali que faltou um pouco de água, né? Uhum. Então não choveu tanto. Virou o ano, começou a chover um pouco mais. E aí lá na nossa região, por ser uma região de altitude, né? Você tem cenários, por exemplo, de Santa Catarina, mais de 1.100 metros de altitude. A grande parte varia muito, né? Você pega regiões de 380 metros para chegar do mar, exatamente, até 1.100 metros lá. E quanto mais alto você vai subindo, você vai chegando, né, nas áreas, você tem algumas outras problemáticas, né? Como o mofo branco. Você tem oídio, principalmente, é uma doença que é um drive lá para o produtor, principalmente. E, logicamente, né, a questão da ferrugem, que esse ano, na minha visão, é a outra problemática que o produtor ele tem que se atentar, porque nós não tivemos um inverno rigoroso. E o produtor, normalmente, ele espera que o inverno venha geada para matar aquela soja guaxa lá no meio do trigo, da aveia. E aí, o inverno não veio, não matou a soja guaxa. Teve cenários lá do produtor plantar soja em cima de soja guaxa com ferrugem. E ferrugem era algo que a gente nem lembrava mais de falar, né? Exatamente. Então, nos anos anteriores, se a gente buscar, né, dos anos de altíssima pressão, esse ano a ferrugem para nós ela chegou 60 dias antes. Olha só. Né? E como a gente sabe que ela é policíclica, ela se multiplica muito rápido, né? Dispersa muito rápido também. Tem cenários lá que tem lavoura já condenada. Caramba. Né? Quando o cara... Então, assim, mais do que nunca, esse é um ano para se preparar e o cara fazer um manejo bem feito para todo o complexo de doenças. Exato. E aí, diante desse cenário, começa a vir esse problema de quebramento lá, começa a aparecer do nada. E o grande detalhe, assim, que a gente viu que também corrobora muito com o que está acontecendo lá, é a dimensão das estrias, ela vai subindo e depois ela necrosa a medula interna da planta. E essa estria, basicamente, lá para nós, ela está muito mais expressiva na planta. É algo, assim, bem expressivo mesmo.
né? Até a gente já coletou, já mandamos para o laboratório, vamos fazer identificação molecular. Nos próximos dias provavelmente vai estar saindo esse resultado e consequentemente a gente vai conseguir, né, trazer uma resposta mais assertiva para o produtor, porque o problema está lá, está intrínseco. Ele vai continuar. E a gente, né, tenta, de uma certa maneira, né, tentar minimizar os possíveis problemas que isso pode ocasionar. Né? É hora de aprender, né? Renato, então o produtor no sul do país, ele atrasou o plantio, porque ele não conseguia entrar na área. E algumas áreas, você conseguiu fazer essa relação? Algumas áreas que pegaram essa diminuição do índice pluviométrico, eu achei até engraçado. Eu dei uma entrevista semana passada, porque eu falei assim, nós começamos com seca na região centro-oeste, muita chuva no sul, né? Agora esse tal de El Niña que vai variando, virou a chave, e aqui não para de chover. Você tá aqui, você tá vendo, toda tarde e noite chove, e lá eu tô vendo lavouras morrendo por falta de água, né? Então, essa sequência de fatos, ela se repetiu, né? E aí, não podemos dizer que é uma doença ainda, né? Mas o problema se instalou. E outra coisa que eu quero te perguntar, quando a gente fala em anomalia, nós falamos em quebramento de haste, abertura de vagem e apodrecimento de vagem. Vocês já estão vendo essas três coisas lá? Então, o momento da nossa soja lá, a maior parte da nossa soja, ele está na fase de 5,3, as áreas um pouco mais plantado mais tarde. Está enchendo o grão ainda. Tá ali no R1, R3, mais ou menos, entendeu? Tá. No máximo 5,3. Você ainda não tem aquele ponto para ver se está... Quebramento nós temos, tá? Porque a partir de... A gente já começou a partir de V7, a gente já começou a ver alguma coisa quebrando. Tá? Em algumas cultivares a gente começou a rodar todo o estado e verificar que isso já estava acontecendo em grande escala. A parte de podridão, até essa semana, a gente está aqui, mas eu recebi já, né, uma área que estava quebrando lá, né, que a gente visitou entre Natal e Ano Novo, por exemplo. A gente estava rodando a área lá, visitando a área que estava quebrando. E essa área que estava quebrando entre Natal e Ano Novo, essa semana a gente recebeu algumas imagens relatando a questão do aparecimento de podridão, né, da vagem ali. Né, justamente com sintomas, porque essa área ela já está mais ou menos finalizando o enchimento de grão dela, que é exatamente o que acontece aqui, né? A planta finalizando, terminando o enchimento de grão, do nada você vai abrir a vagem lá, ela tá, né, com o grãozinho já, né, cheio de cotonete lá dentro, praticamente, né, podre, né? Então esse é um ponto que a gente tá batendo assim, ó, qual que é o que a gente está fazendo agora. A gente já mapeou essas áreas que deu problema de quebramento, e a partir de então a gente está mapeando, voltando nessas áreas agora para entender se está aparecendo um problema de podridão. Certo. A questão de abertura, até eu fui numa área recentemente lá, mas aquilo lá estava muito voltado para a questão de deficiência mesmo de potássio, tá? Numa cultivar lá específica, deficiência de potássio, você via nitidamente, né, a questão da deficiência do potássio, e você via a abertura de vagens. Não necessariamente você achava estria, você não achava grão podre, então, e nem planta quebrando, então necessariamente não tinha uma correlação direta nesse sentido. A gente sabe, né, conversando com alguns colegas aqui, que o potássio sim, ele ajuda, né, nessa questão de formar melhor e proteger ainda mais essa questão para o fungo não entrar dentro da vagem como um todo, né? Lógico, o que vai fazer o fungo avançar ou não nas camadas da planta é o tratamento, o manejo fúngico que você vai fazer, né? Porque o fungo, por exemplo, eu tive problema no talhão 1A lá, com a anomalia o ano passado. Esse ano, nesse mesmo talhão, você tem inóculo. O inóculo está lá. Você tem haste de soja lá com piquinídeos. Esse piquinídeo, ele tá lá dentro dele, tem milhões de esporos. Consequentemente, tendo uma condição ambiental, isso vai explodir, a planta estando ali, ele vai contaminar, né? Então, isso vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu para nós da safra passada para essa. Safra passada, a gente teve um relato mais ou menos de 4 ou 5 áreas dentro do universo, né? De todo o universo de mais de 500 mil hectares. 4 ou 5 áreas que deu um problema de podridão, uma outra área estava quebrando, né? E essa safra, a questão do quebramento foi muito mais efetiva, tá? Então, a gente começou a ver que era geral, né? Tem alguns cultivares que você entra, só relar já tomba. Então, se der um vento, derruba tudo. E isso assusta. Eu lembro que num experimento que nós montamos, até na área do Anderson, da Almolinha, que era um experimento para avaliar lubrificante para semente.
e era uma bônus. E ela cresceu bastante, produziu bem. E na hora que a gente entrou para avaliar a fase final, né, onde estava para dessecar, de encostar a perna nela, ela quebrava, né? Então a planta continua se desenvolvendo, o fungo ele não necrosa o feixe vascular de cara, né? Então ela continua se desenvolvendo, mas aquela basezinha dela vai necrosando e ficando muito rígida, ao ponto de se tornar quebradiça. E isso assusta. Uma outra área de um ex-aluno nosso aqui também, veio um professor de Viçosa, e aí eu fui convidado a acompanhá-los aqui. A impressão que dava, Renato, era que um cara de uns 8 metros de altura tinha brincado de rolar. Acho que conforme batia o vento, ficavam umas reboleiras quebradas assim. Ele ainda conseguiu colher bem, se eu não me engano, colheu 65, 68 sacos, porque ele foi colhendo aonde estava deitado, ele deixou por último, né, para separar a carga e colher no sentido oposto. E 12 quilômetros depois tinha o mesmo material plantado uma semana antes, onde o quebramento e o apodrecimento não deixou ele colher 10 sacos por hectare. Então, esse é um problema sério, mas que hoje a gente já tem uma sequência de ideias do que e como isso pode acontecer e o que a gente precisa fazer para melhorar isso, né? Você falou a questão do manejo de fungicidas. Antes de entrar propriamente no manejo de fungicidas, eu tenho uma pergunta para você. Esses fungos, numa planta que não passa por esse estresse térmico, né? Ou por falta de oxigênio, por excesso de água, ele pode conviver dentro da planta, mesmo que seja um material mais suscetível, de forma sinérgica, sendo ali endofítico, sem causar problema para a planta? Na verdade, ele é um fungo endofítico, né? Como você colocou, né? E o grande ponto, assim, que ele mesmo no ambiente, tendo umidade ou não, temperatura ou não, ele entra. Ele tá lá, né? Só a gente, esse ano aqui no Mato Grosso, você vai em algumas áreas agora, você vai observar a pressão, os sintomas lá, né? A questão das estrias, a questão do apodrecimento, né? Mesmo no ambiente que vocês tiveram aqui de seca. Então, ele entra. Muitas vezes ele não se expressa tanto porque a condição, né? A condição de umidade e temperatura não deixa ele subir, mas ele entra. Se começou a chover, de uma semana para outra, a gente sabe que ele é muito rápido. Sim. Né? E de uma semana para outra, como a gente falou anteriormente, ele sobe às vezes de 4, 5, 6% para 40%. Que pega a fase, você falou de enchimento de grãos, aí aumenta o fluxo de fonte e dreno, né? Então, assim, ele necessariamente sim, ele fica lá. E tem mais uma problemática, que eu acho que aí sim é um ponto de bastante atenção. Ele é transmitido via semente. Olha aí. Né? E quando a gente fala nesse cenário, no sul do país, né, em algumas áreas, a gente tem tem semente de qualidade, sementes que trabalham muito com TSI, né, tratamento de sementes ali com ferramentas que têm controle, né, em cima desse complexo de fungos, né, como outras ferramentas, outros fungos também dentro desse cenário. Quando a gente vem para o cerrado, a gente vê muita condição do produtor querer salvar a semente. Exato. Semente branca. Aí depois, às vezes, ele faz um tratamento, não coloca uma ferramenta que tenha uma performance em termos de controlar aquele fungo. E necessariamente ele se expressa mais dentro é uma fonte de inóculo. Ele coloca a semente, ele está colocando o fungo lá, né? Quando ele não coloca uma ferramenta interessante. E qual que é o outro detalhe? Até nessas rodadas a gente tem visto assim, ó. O armazém tal está reclamando que depois que ele colheu, tinha tantos % de ardido, agora vai tirar para escoar para a safra, está com 20% a mais de ardido. Né? Em alguns casos isso tem acontecido, né? Alguns armazéns têm relatado isso. Algumas instituições têm relatado também que o fungo ele tem diminuído a massa do grão com o passar do tempo. Contaminou o grão, mesmo que você não veja os sintomas, ele continua. Aí ele vai baixando a massa do grão. Eu entreguei 1.000 quilos lá de soja. Lá na frente, daqui 6 meses, só tem 900 que fazem parte do Porque o fungo, o micro-organismo, ele está consumindo o nutriente que tem ali, né? É isso aí. Olha só quanta informação interessante. Renato, esse começo de janeiro, eu tive a oportunidade de estar na Universidade da Flórida e conversei com os pesquisadores e eles têm um programa de melhoramento muito forte voltado
engraçado até falar, né? Mas a resistência que as plantas apresentam, e lá eles chamam de a parte imunológica da planta. Minha esposa é imunologista e às vezes eu brinco com ela, né? Eu falo, não, planta não tem sistema imunológico. Mas a Solange já me corrigiu e falou, tem sim, Coimbra. Então eles estudam uma parte molecular e tudo que está voltado a essa indução ou aumento da expressão da resistência. Um bom manejo. Vou lembrar dos zootecnistas que estudavam comigo lá em Botucatu. Eles brincavam assim, ó, se eu fizer um bom condicionamento para que o animal fique dentro do curral, do estábulo, onde for. Se eu alimentar ele bem, se eu dar uma boa condição de vida dele, ele resiste muito mais às doenças e aos problemas do que aquele que está debilitado. Com a planta é a mesma coisa, né? Com a planta é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Assim, hoje a gente tem visto que muita gente, e assim, tem que tomar muito cuidado com fake news, como eu disse anteriormente. Quando você faz um manejo fúngico e ele resolve o problema, ele consegue controlar, isso quer dizer que é um fungo que está causando aquilo. Exato. O problema é uma doença. E tem várias instituições, principalmente aqui no Mato Grosso, que é o olho do furacão, que já chegaram nessa decisão. Uhum. A própria Syngenta foi a empresa pioneira nesse cenário de pegar, quando surgiu o problema, pegar as amostras, levar para o nosso laboratório em Olamba, fazer toda a identificação molecular para entender quais espécies que estavam entrando nessas plantas, prejudicando no todo. E a gente conseguiu fechar o postulado de Koch, que é... Para muitos aí, quem lembra aí da faculdade, o postulado de Koch, você pega e isola o fungo. Você pega a planta com sintomas, isola ela, plaqueia ela, depois você pega esse inóculo. Fungo inóculo, você faz o teste do palito, dá uma lambuzada com o palito ali e depois injeta numa planta sem sintomas, sadia. O que vai acontecer? A partir desse momento, se essa planta expressar os sintomas, no caso de quebramento ou até mesmo de podridão, aí você fecha o postulado. E aquele patógeno, aquele fungo que está causando. A Syngenta conseguiu fazer isso. Então, hoje a gente tem essa referência e a gente sabe que o Diaporte, o Equere, ele faz essa questão do quebramento principalmente, E aí, depois disso, desencadeia a entrada de vários fungos aí. Entra fusário, entra macrofomina, entra cercospora, E também coletótrico, que é uma grande... Uma doença aí que vem se alastrando aí pelo país inteiro como um todo, a chamada antracnose. Exato. Então, a gente sabe, hoje, assim, tem manejo, tá? A gente sabe que existe manejo, só que não basta você estar utilizando uma ferramenta se você não souber o momento certo de fazer ela. Exato. Tá? Então, são várias estratégias. E o manejo químico, ele é a base dessa estratégia hoje. Logicamente, a cultivar... também envolve esse ponto, mas assim, o produtor ele quer produzir mais. Então ele, logicamente, ele vai plantar a cultivar mais produtivo. E assim, tanto aqui no Mato Grosso a gente tem visto, como lá no sul do país, as cultivares mais produtivas são as mais suscetíveis a esse problema. Então, necessariamente, o produtor ele vai ter que começar a dar ele vai ter que mudar um pouco o manejo dele. Lá no sul, o produtor já trabalha em média aí, em torno de 3 a 4 aplicações, a depender muito do ciclo das cultivares, da época de plantio e tudo mais. Por quê? Porque nós temos doenças como ferrugem, oídio, cercóspora começando cedo, antracnose também. Então são doenças mofo branco, também ali na fase de florescimento. Então o produtor ele já está acostumado a trabalhar esse manejo fúngico bastante robusto. Só que com a entrada do Diaporte agora no cenário, começa a mudar um pouco, porque não são todas as ferramentas que funcionam. São poucas as ferramentas que funcionam e tem que ser feita no momento certo. O time, né? Exatamente. E assim, pela nossa experiência que a gente tem visto no campo, tá? Rodando o campo, é sujar a botina mesmo, tá? Sair do ar-condicionado, bater botina lá, abrir planta, observar, ver lesão, ver grão, entender o que está acontecendo, mandar para o laboratório, ter identificação e ter o diagnóstico. Então, a partir disso, com base em todas as informações que a gente tem visto e tem sido compartilhado conosco também, a gente tem visto que você tem que fazer um tratamento de sementes muito bem feito, com ferramentas que tenham uma certa asepsia desse problema de aporte. Ferramentas à base de tiabendazole têm uma ação muito boa.
Então ajuda muito ali a você começar bem nesse cenário com a planta já mais sadia. A partir dali, você já começa a proteger a sua planta. Só que a partir do momento que ela germina, emergiu, lá em V3, você já tem que fazer manejo fúngico. Então você já tem que começar a entrar ali no V3 com produtos à base de carboxamidas que sejam específicas. E hoje, sem dúvida nenhuma, quando você conversa com qualquer um aqui da BR-63, produtor, consultor, instituição de pesquisa, o cara fala, o que funciona? Solatenol. Então, tem muita gente que tá trabalhando aí, né, solatenol já no V3, V4 ali, né, produtos à base de carboxamida nesse sentido, pensando exatamente na efetividade e segurar o avanço dessa estria, a entrada do fungo. Só que lembrando, o fungo está no solo, o esporo está ali, ele vai ficar o tempo todo ali. Mesmo que eu aplique ele no V3, a planta vai continuar crescendo, certo? E aí eu tenho esporo ali toda hora, bombardeando ali na minha planta. Então eu tenho que proteger a minha planta sempre por camadas. Se eu não proteger por camadas, não adianta. Então assim, até essa rodada dessa semana foi bastante interessante, que a gente tem conversado com alguns produtores e os caras falaram, a gente tem feito 3 aplicações de carboxamidas específicas. Iniciando a partir de V3, lá no R1 pré-fechamento, né? E aí mais uma na sequência 15 dias após. Diferente um pouco daqui o sul, vocês não têm tanta pressão de ferrugem aqui. Lá no sul a gente tem muita ferrugem. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com ferramentas que controlem essas doenças, todo o complexo de doenças, oídio, ferrugem, mofo branco, cercóspora, entre outros, e trazer esse seguro para a anomalia. Então, hoje a gente tem posicionado muito forte esse manejo fúngico, que é trabalhar com carboxamidas específicas para esse problema de anomalia, tá? A partir de V3. Então, V3 e aí mais ou menos aí de 2 a 3 aplicações, que é o que o produtor tem feito. Eu tenho visto aí nessa rodada essa semana, até assim, o produtor fazendo 4 aplicações. A gente não recomenda, né? Que é um cenário até de muita exposição, mas tem produtor que faz. Porque ele acha assim, cara, eu já fiz com 2, já fiz com 3, já fiz com 4, o que mais me trouxe retorno foi 4, porque eu protejo a planta em camadas. Quando a gente vai para a região sul, que você tem uma exposição maior da molécula para outras doenças, no caso de uma ferrugem que é policíclica, você está expondo demais essa molécula. Então, às vezes, você trabalhar, por exemplo, de 1 a 3 aplicações no máximo dela, já é o suficiente. O que não pode é expor demais, trabalhar uma carboxamida muitas vezes dentro desse sistema, né? 4 vezes eu acho que é muito aí. Eu acho que... É interessante você falar isso, Renato, porque esse complexo, e voltando lá no início, né, você falou, isso está ligado ao fungo, né? No início eu falava, bom, será que o fungo é uma causa ou uma consequência? Então hoje a gente sabe que o fungo está lá, ele está presente no solo. Lógico, se ocorre uma condição de estresse para a planta, e as plantas hoje e os materiais estão se tornando cada vez mais produtivos, a gente sabe do potencial da soja, e aí eu trago o que você falou, as variedades, os cultivares mais produtivos são os que mais estão dando problema. Mas, assim, isso é uma relação direta, porque ela tem um maior fluxo de nutrientes na planta, é uma planta que, às vezes, cresce e se desenvolve mais rápido, então, é uma planta que tem explosão de gasto de energia. E aí, quando você tem o micro-organismo pronto para agir, quando vem uma condição, né, ambiental que estressa essa planta, fisiologicamente falando, ela se torna mais suscetível, e aí fecha-se o elo dessas correntes para que o problema possa ocorrer. O que é legal? O que é interessante? Existe forma de manejo para se conviver com isso. Eu lembro, Renato, quando eu estava na faculdade, eu sou um pouquinho mais velho que você, que se falava nematóide vai vir, tem que controlar, não pode deixar o nematóide entrar na sua área. O que é o nematóide para nós hoje? Aprender a conviver. Quem não tem ainda vai ter. E a gente convive muito bem. Existem várias ferramentas e tecnologias para a gente trabalhar com isso, né? Agora, o que é importante é esse ponto que você citou. Carboxamida e outras moléculas, nós temos uma disponibilidade pequena de ferramentas para o complexo de doenças que existe hoje na agricultura tropical. Se nós expormos muito essas moléculas, a chance de gerar uma resistência é grande.
aí entra a importância do técnico como você, do especialista, fazer a orientação ao produtor para que ele faça essa rotação de moléculas e grupos químicos para que aquele patógeno que está lá no ambiente não se torne resistente. A partir do momento que você tem um resistente, com essa pressão de multiplicação desses micro-organismos, a chance de você quebrar, né, a ação de uma molécula importante como essa é grande, né? Qual que é a principal assim, recomendação para quem está fazendo 2, 3 ou 4 aplicações de rotação para ser feita em relação a isso, né? Às ferramentas químicas, para não gerar esse problema de perda de eficiência de uma molécula? Não, perfeito. Eu acho que, e assim, o ponto que tem que se atentar também é a questão de entender um pouco a doença. Se você pegar o de aporte, ele é uma doença monocíclica. Então ele tem um ciclo só durante o ano. Já a ferrugem não, a ferrugem ela é policíclica. Sim. E ela, consequentemente, se você colocar uma ferramenta muitas vezes, ela vai expor mais essa molécula. Consequentemente, pode ocorrer mutações aí rapidamente, né? Agora, no caso de aporte, isso, assim, não se tem isso. Quando você pega a literatura americana, né? Em mais de 100 anos de estudo, não se tem nenhum relato de resistência de moléculas ao de aporte. Ou seja, por ele ser monocíclico, você não corre esse risco. Você pode trabalhar com 4? Cara, não tem tanta necessidade disso. Você pode 2, 3, beleza. Eu acho que aí sim é o ponto. Só que nesse sistema você não tem só de aporte. É isso. Esse é o ponto. Você tem uma cercospora, você tem uma antracnose. Que são policíclicas também. E aí você precisa fazer o quê? Adicionar outros mecanismos de ação. Um triazol mais específico, né? A gente sabe que o difenoconazole e o proticonazole são ferramentas que ajudam a manejar tanto a questão da anomalia, no caso de aporte, como essas doenças, como cercóspora. Você pega o difenoconazole, é excelente para cercóspora. Lá no sul, o difenoconazole ele nos auxilia muito no controle de oídio, por exemplo. E cercóspora, logicamente, né? Além de antracnose, que é uma ferramenta fantástica. Já o proticonazole, ele nos auxilia muito na questão do manejo de ferrugem, por exemplo, lá no sul. Né? Aqui para vocês, o proticonazole é mais direcionado para o ambiente de mancha-alvo. Né? Então, é preciso trabalhar um manejo robusto com produtos que são à base de carboxamidas, associado a bons triazóis, né, direcionados para essas doenças, bem como, né, se trabalhar também a adição aí de multissítios protetores. Né? Porque você pega, por exemplo, um cenário do Rio Grande do Sul hoje, Santa Catarina e Paraná, por exemplo, com altíssima pressão de ferrugem, o protetor hoje ele passa a ser o produto mais importante da lavoura. Que ele é o cara que vai impedir o fungo de entrar dentro da planta, que está vindo de fora, bombardeado ali, e ao mesmo tempo é o cara que vai matar esporo. Exato. Então o protetor ele passa a ser o produto mais importante da lavoura. E muitas vezes o cara acha que é o outro fungicida à base de mecanismos de ação. Então assim, é muito importante, né? Logicamente nesse ambiente de aporte você pode sim trabalhar, né, 3 aplicações sucessivas da mesma molécula, com esse ponto de atenção para outras doenças. Se você tiver outras doenças como ferrugem, aí começa a complicar porque você está expondo demais. No caso, para nós lá, se você não passar, por exemplo, após os 70 dias dessa cultura, né, 70 dias após a emergência, se você não aplicar esse mesmo ativo passado de 70 dias, você não corre esse risco de exposição. Certo. Então a gente preconiza sempre um manejo consciente, que é trabalhar, né, o uso de carboxamidas, mas dentro desse ambiente até os 70 dias. Por que até os 70 dias? Se a gente pensar numa carboxamida, qual que é o mecanismo de ação dela? Totalmente preventivo. Ela vai atuar, né, no complexo 2 da mitocôndria, exatamente na respiração do fungo. Então, antes do fungo entrar dentro da planta, ele começa as maiores taxas de respiração do fungo é antes dele entrar. E a partir do momento que ele forma ali o apressório para penetrar, a hora que ele entrar lá dentro, a carboxamida já não tem tanto efeito mais, porque daí ele passa a colonizar. Aí quem funciona é o triazol. Então, muda todo o cenário. Aí, quando a gente vai para um cenário de 70 dias antes, pegar de 0 a 70 dias, o fungo ainda não está predominante dentro da planta. Sim. Então, você consegue proteger, né, fazer uma ação preventiva com o uso de carboxamidas, efeito mais residual. Depois dos 70 dias, você já encontra a doença na planta. Isso quer dizer que eu tenho que trabalhar ferramentas com ação curativa. Então, por isso que é importante, né, não se trabalhar mais carboxamidas depois dos 70 dias, porque existe a probabilidade de você ter, sim, essa exposição, né, dessa ferramenta, desse mecanismo de ação
o avanço, né, de mutações aí principalmente de ferrugem, né? E é o que está acontecendo esse ano, por exemplo, no cenário de tebuconazole, né, que é a questão de ferrugem, né? Lá atrás, de um ano para outro, ele caiu de 80% para 20% de controle. Algo que, assim, derrubou muito a soja. A gente sabe, quem lembra aí de 2005, 2006, 2007 aí, sabe que houve essa problemática no ambiente de ferrugem, né? Então, é uma molécula bastante instável nesse cenário, né? E tem mais. O grau de exposição dessa molécula esse ano está muito maior. Muito alto. Tá? Principalmente lá no sul. Só para se ter uma ideia, a gente não tivemos inverno rigoroso, então tinha muita soja guaxa no meio de aveia, de trigo, que estava com ferrugem. Fonte de inóculo, ponte verde. Exatamente. Aí o cara ia fazer manejo, por exemplo, a giberela no trigo, ele ia fazer aplicações de produtos à base de tebuconazole. Qual que é a chance disso estar selecionando ali? Aí ele fez lá. Aí agora ele começa a fazer mais produto à base de tebuconazole. Ou seja, a chance de chegar no final do ciclo da soja agora, já começar a aparecer os primeiros escapes. Nesse sentido, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. A gente precisa entender, sim, que as moléculas são eficientes para determinadas doenças, qual é o momento que eu tenho que encaixar, né? Então, não adianta eu fazer uma carboxamida lá no final, eu tenho que trabalhar a carboxamida mais cedo, né? Que é o momento de maior ação dela, né? Melhor benefício que ela vai me entregar. E, logicamente, né? Essa questão de rotação de ativos ela é muito importante. Só que hoje, no mercado, a gente não tem ferramentas diferentes de carboxamida, triazol, estrulina, morfolina e multisílios. Cabe numa mão. Basicamente são esses 5 grupos. Né? Então, o que você tem que fazer? É trabalhar normalmente de 3 a 4 grupos na mesma aplicação, que aí você não deixa que o fungo ele evolua no sentido de gerar resistência, aparecimento de mutações. E não perder essa super dica que o Renato acabou de nos dar aqui. Prestar atenção o que é um manejo preventivo e depois o que é um manejo curativo, né? Então, e Renato, aproveitando aqui, né? É lógico que você falou de uma parte que eu gosto, vou puxar a brasa para minha sardinha. Tudo começa lá na semeadura. Então, um tratamento de sementes bem feito é a primeira pancada que você dá no grupo de patógenos para segurar ele e deixar sua planta se desenvolver de forma mais sadia. Parece brincadeira a gente falar isso, né? Mas começar direito, né? Largar bem, você vai correr atrás do sucesso e não atrás do prejuízo. E muitas vezes a gente acaba pecando no tratamento de sementes. Às vezes a pessoa tem uma ferramenta boa, mas é mal aplicada, né? Às vezes ela tem um equipamento bom, mas utiliza as ferramentas erradas e aí acaba prejudicando ainda o desenvolvimento da planta. O que você recomenda em termos de tratamento de sementes para segurar aí esses 15 dias, né, de desenvolvimento e formação da planta, que eu acho que é onde ela adquire a resistência das estruturas radiculares e caule, né, para que a gente possa ter uma planta em bom desenvolvimento? Assim, depende muito do cenário que você tem. Se você pegar, por exemplo, um cenário de anomalia de aporte aqui na BR-63, você vai ter que trabalhar com ferramentas à base aí de benzimidazole. No caso, um tiabendazole que vai ter uma ação muito forte. E nós temos áreas aqui, desculpa te interromper, que a antracnose é endêmica e ali ou você controla ela no início ou você está perdido, né? E aí, assim, esse é o ponto. Nessas áreas que você tem uma alta pressão de antracnose, é interessante, além do tiabendazole dentro desse sistema, você colocar também um difenoconazole que vai ter uma ação muito forte, né? Pensando no controle de antracnose. Só que dentro desse complexo, o tiabendazole não vai controlar só a de aporte, né? Ele vai ter ação em cima de fusário, ele vai ter ação em cima de coletótrico, né? Então são outras ferramentas. E dentro dessas ferramentas, logicamente, as marcas comerciais do mercado aí, se a gente pensar, lá no sul, por exemplo, nós temos muito problema com fitóftora. Aqui vocês não têm tanto fitóftora, né? Lá nós temos mofo branco. Aqui, esporadicamente, alguma outra lavoura de pivô, feijão, vocês têm alguma coisa. Mas para nós lá, nós temos muito problema com mofo branco, fitóftora. E aí eu preciso, por exemplo, a fitóftora, que é um fungo homiceto, eu preciso colocar uma ferramenta à base de mefenoxam, metalaxil, senão eu não consigo controlar, né? Então, eu tenho que associar um tiabendazole a um metalaxil e dali a pouco, né, trabalhar essas ferramentas pensando no manejo do complexo como um todo, para mim já começar bem. É igual você falou, isso é um fato. Quando você não faz um tratamento de semente bem feito, a sua lavoura já começa perdendo. E isso, né,
Você tem mais respaldo ainda para trazer essa informação na questão principalmente de proteger até mesmo a entrada de fungos que podem atrapalhar, né, a germinação e até mesmo o vigor dessa planta. Então, quando eu não faço um tratamento de semente bem feito, eu posso ter consequências logo de início ali. Né? A planta emergiu, eu já posso estar perdendo. Por exemplo, esse ano lá na região sul, Pythium rhizoctonia entrou muito rápido. Porque assim, ó, como eu disse no início, nós tivemos meses muito chuvosos, né? E aí cenário de compactação, cenário de solos mais rasos, falta, né, de oxigênio. Falta de oxigênio. É tudo que por exemplo, um cenário que acumula água, é tudo que um Pythium, uma Phytophthora gosta. Por quê? Porque ele entra na raiz através da água. Né? Os oosporos ali entram na raiz através da água. Então é um ambiente de compactação, você tem esse detalhe. E aí eu preciso colocar uma ferramenta que eu tenha para manejar essas doenças, bem como, né, agora com esse aparecimento da questão da diaporte, trabalhar aí cada vez mais ferramentas à base de tiabendazole e também de fenoconazole, pensando em segurar ainda mais essa questão do coletótrico aí, tá? Então acho que esse é um ponto, pensando em tratamento de semente e as moléculas que realmente funcionam nesse direcionamento, tá? Então, no geral, benzimidazóis aí de fenoconazole. E bem aplicados, né, Renato? Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. E aí, Renato, tem uma coisa que é interessante a gente citar, é que a safra de grãos corrente é a semente que nós vamos plantar no ano seguinte, né? Então, quando nós temos uma safra onde a produtividade é boa, existem outros fatores aí que não cabe a gente conversar agora, ligado a tamanho de semente, mas quando a gente tem uma safra boa e produtiva, a gente sabe que talhões bons com sementes boas vão surgir. Agora, quando a gente tem esses problemas, a produção de semente é um desafio muito, mas muito maior. A empresa que não tem um bom controle dos dados que ela gera na mão para poder tomar decisão, né? Tem uma boa equipe de campo para poder selecionar e estruturar. Eu estou acompanhando agora, amanhã vou viajar e a gente já sabe, tem lugar que está chovendo e para de chover, abre o sol, a umidade da semente sai de 22 para 16 em 2 horas. É fato. Né? Então, e essa importância de saber que a semente é sim uma transmissora desses patógenos. Eu até brinco, se fizer um bom plantio, é a melhor forma de distribuir um fungo no campo. Exatamente. Então a gente não pode ter isso. E essa informação que você nos trouxe, que o fungo continua atuando no grão e faz com que a massa de grãos diminua, isso é um problema de segurança alimentar, né, Renato? Exato. Então, cabe aqui a gente ter a consciência de ouvir o técnico, de ouvir a ciência, de ouvir quem está fazendo certo, essa ação de trazer os produtores aqui para o Mato Grosso, para ver as pancadas que nós tomamos aqui, para que a dor seja menor lá embaixo, então aprender com o erro dos outros. Informação tem, Renato. Tecnologia está aí disponível, a pronto uso, e a gente não precisa falar, mas tecnologia é caro. Não é caro, porque muitas dessas moléculas que você citou têm um custo muito acessível ao produtor e basta querer para poder fazer bem feito, porque uma safra dessa pode trazer prejuízos imensos para o produtor, né? Não, sem dúvida, eu acho que esse é o ponto, né? Como eu disse, nível já vem colocando, tem muita fake news rodando por aí. Exato. O produtor hoje, ele tem que ter uma noção da informação de qualidade que ele está recebendo, né? E ele está vivendo isso na prática. Então, quando ele começa a trabalhar tudo isso que a gente falou, né? Fazer um bom tratamento de semente, inicia as aplicações cedo, V3 ali, com carboxamida específico, um solatenol que tem que ser destacado, trabalha as aplicações de pré-fechamento e mais uma até os 70 dias ali pensando nesse manejo associado a bons triazóis, o manejo dele ele vai, além de controlar as demais doenças do complexo como um todo, ele tem um seguro contra anomalia. Exato. Então, ferramenta tem. A gente sabe que a solução para esse problema de diaporte, né, antes de descobrir que tinha um manejo mais efetivo, né, sim, é questão de genético, né, só que isso é a longo prazo, né? Então, assim, a gente tem sofrido com isso agora, né? Logicamente, tem empresas de melhoramento já trabalhando em cima disso, muito forte, para começar a trazer aí, né, cultivares que já tem uma genética de tolerância ou uma resistência um pouco maior nesse cenário das outras espécies de aporte, e isso vai ser um benefício muito grande para o produtor, mas isso vai demorar muito.
né? Por enquanto, o que nós temos agora é fazer o arroz com feijão bem feito. Exato. Né? E assim, ó, tem muita informação, muita mesmo. Essa parte de anomalia hoje tem muita informação. Às vezes até assim, eu vejo muitas situações aí do pessoal querer envolver, tem praga envolvido, tem não sei o que. Cara, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos por partes. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o cara fala, mas ele não consegue provar. Né? Eu digo assim, ó, o cara que sai do ar-condicionado, ele vai bater botina lá, vai sujar botina no campo, e ele consegue observar, né? Assim, a gente saiu de situações aqui conversando com algumas consultorias que o cara falou, cara, olha aqui esse talhão aqui, ó. Tava produzindo 54 sacos aqui, ó. Nesse talhão aqui, nesses outros aqui, eu produzi 68, esse outro aqui 70. Mas por quê? Porque aqui eu fiz um manejo, no de 54 eu não fiz um manejo. Né? Mesmo cultivar, mesmo ambiente, a adubação é a mesma, as características de fertilidade é a mesma coisa. Simplesmente ele só mudou o manejo. E esse é um grande aprendizado, né? Exato. Que é o que acontece no campo, tanto que, inclusive uma vez o Elvis falou isso, né? Cada safra é uma aula. Quanto mais aulas você tem, mais você aprende. E isso que você disse em relação a informações não verdadeiras, precisa tomar muito cuidado, principalmente com a recomendação de produtos que não são registrados, recomendação de produtos que não são mais possíveis de serem utilizados, são produtos proibidos, e a gente sabe que no desespero todo mundo faz tudo, né? Sim. Sempre tem um picareta no meio aí querendo ganhar, mas no fundo, nós estamos lidando com segurança alimentar. Falar que a produção de soja no Brasil vai ter uma redução de 10%, isso é um impacto gigantesco no mundo. Sim, né? Sem dúvida. E aí quando eu trago você aqui, você vem me falar que tem solução, né? Basta ouvir, procurar quem conhece e aplicar isso, ou mesmo ouvir o seu vizinho que testou diferentes manejos em 4 talhões, fez 4 tratamentos distintos, e em dois deles ele produziu 70 sacos, os outros não. Então, poxa, é a recomendação. O cara tá do lado da sua fazenda. Não tô dizendo que vai ser igual, a gente sabe que muda, mas já é um norte, né, Renato? Não, com certeza. Eu acho que esse é o ponto. É de produtor para produtor mesmo. Produtor. É isso. Essa informação que precisa ser repassada. E, assim, ó, a Syngenta foi pioneira. A gente teve colegas aqui da Syngenta que lá atrás, quando veio com essa proposta e estava observando na campo esses grandes diferenciais onde tinha base solatenol, né, solatenol de feno, solatenol prótil, eles observavam que estava melhor, não tinha podridão, não dava quebramento e tal, nesse cenário, começaram a bater neles. Não, mas não é. E aí hoje esses caras estão já mais aproximando, porque estão começando a ver. Agora entregar, falar assim, não, realmente você estava certo. Só que os caras, lógico, não vão abrir de mão mesmo, falar assim, não, realmente você estava certo, agora vamos para cima. Né? Mas o grande ponto tem gente que vai pro campo. Tem gente que vai pro campo. Tem gente que suja a botina, tem gente que estuda. Hoje mesmo a gente teve contato com um cara, um consultor ali em Sorriso, que o cara é excepcional, o cara é fora do comum. Talvez assim, ó, de todos os contatos que a gente já teve, pensando nessa parte de aporte, talvez hoje ele é o cara que mais conhece sobre aporte. E eu acho que dá para assumir isso. É o cara que mais conhece sobre aporte no Brasil hoje. Pelo tanto que ele estudou sobre isso, o tanto de informação que ele estudou, trouxe e provou. Porque muitas vezes o produtor ia falar alguma coisa para ele e vai lá, vamos provar que isso não acontece. Ele vai lá e prova. E ele conseguiu, né, subir aí as médias dos produtores dele. Então, só de mudar o manejo. Era um manejo, o produtor estava estagnado, caindo em produtividade, dava grão variado. De repente ele muda o manejo começa a voltar. Como que explica isso? Aí ele começou a estudar. E, na minha opinião, hoje ele é o cara que, na minha visão, é o cara que mais conhece desse assunto hoje, pensando em anomalia e podridão aí. Né? Que hoje, né, se a gente for pensar se já é causado por um fungo, um complexo de patógeno, não é mais anomalia. A gente já sabe o que é. Então agora, isso tem que ser chamado de quebramento de plantas e podridão de grãos. É uma doença. Inclusive a Syngenta foi a primeira empresa pioneira que trouxe produtos com registro na bula. Tá lá, todos os fungos que contaminam os produtos à base de solatenol, né?
que controlam aí essa gama de fungos aí, esses patógenos. Específico para esse complexo. É isso aí. É bom saber, eu sempre digo que a ciência resolve, né? Conversando recentemente, quando veio a pandemia, vacina vai demorar 10 anos para sair uma. Eu falei, não vai. Hoje em dia o mundo é diferente. Em 9 meses nós tínhamos uma vacina com todos os protocolos sendo seguidos. Então a mesma coisa porque a gente faz, e a alimentação é aquilo que causa guerra no mundo, né? Então dá um orgulho muito grande, né, Renato? Eu trabalho com a formação de agrônomos um pouquinho ligado à agricultura, né? Mas você está diretamente ligado com os produtores, a gente vê os produtores, é uma profissão que realmente traz muito orgulho, e saber que em 3 anos nós conseguimos identificar, mapear e chegar a um diagnóstico, e hoje ter uma resposta, falar para o produtor, utilize esse manejo que você vai ter uma redução das perdas que você poderia ter, como você disse, né? Quando sair a resistência genética, aí a plena realização. Mas hoje a gente ainda tem essa condição de manejo de solo associado a moléculas que dá uma segurança para o produtor. Mas tem que buscar a tecnologia. Show de bola. Renato, como sempre, é muito bom conversar com você. Queria ficar mais 2 horas aqui, porque a gente vê que tem muito assunto para conversar. Novamente, não tenho vergonha nenhuma de dizer que tenho muito orgulho de ver o seu desenvolvimento e de outros colegas que saíram aqui da UFMT de Sinop, uma escola jovem, mas já colocando profissionais como você no mercado de trabalho, que tem, assim, o know-how para chegar em um lugar, apresentar uma informação com respeito, e um respeito muito grande e uma satisfação enorme tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Para quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, o Thiago vai colocar aqui o Instagram do Renato, e para quem está ouvindo a gente aí pelo fone de ouvido, o Instagram do Renato é renato.cacho, com CHO, .89 no final. 89 é o ano que você nasceu? Exato. Rapaz, eu sou velho, hein? Eu sou de 77, mas o meu 77 não tá lá. Só. Muito obrigado, viu, Renato? Professor, primeiramente, assim, eu que agradeço mais uma vez de poder estar aqui. E, assim, eu queria fazer um reconhecimento. Eu fui seu aluno e, assim, os alunos, eu acho que hoje em dia falta muito reconhecimento do aluno pro mestre. Então, cara, eu agradeço você por todos os ensinamentos que a gente teve durante a faculdade, e eu garanto, hoje, se eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço, pela agricultura, em levar informação de qualidade, ajudar os produtores a produzir de maneira sustentável, né? E assim, graças a professores como você, que formaram diversos profissionais aí que a gente sabe aqui dentro da UFMT em Sinop. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu legado que você tem construído, né? Lá atrás, até hoje, a gente estava conversando com o Elvis. Falei, cara, a gente tinha que sentar e conversar tanto de coisa que eu lembro lá de trás, né? Hoje já vai fazer aí 12 anos que a gente tá formado aí. Mas se contar o tempo todo de faculdade, a gente já se conhece aí há mais de 15, 16 anos, né? Então, de fato, eu queria te reconhecer nesse ponto e trazer aqui pro pessoal que eu tenho muito orgulho de ter sido seu aluno também. E conte sempre comigo. Para mim é sempre uma satisfação poder estar aqui, né? Agora, estando aqui em Sinop, inclusive, né? Na terra que eu formei, que eu morei muitos anos, né? Que eu vim trazer agora um grupo de produtores para levar informação de qualidade, né? Para não cair nas fake news. E, consequentemente, né? A gente ter o prazer de estar aqui no estúdio aqui é uma realização muito grande para mim, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez agradeço. E eu estou sempre à disposição aí. Quando você precisar, nós estamos juntos aí. Obrigado, obrigado. O mérito não é só meu, é de todos os colegas aqui da UFMT. Beleza, Renatão, professor, muito obrigado. Todo mundo que vem aqui leva um boné do Mundo Agro Podcast. Você tem um menino, né? Tenho. Então tem mais um para ele ali fora para você levar. Bacana, também. Tá aí. Muito obrigado. Assinatura do podcast. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Renato. Que bate-papo, viu? Olha só quanta informação. Quem pegou e anotou aí, na safra que vem vai estar muito melhor do que a de hoje. E saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, pessoal. Renatão, valeu, obrigado. Valeu, uma ótima safra para você e bom trabalho. Valeu!
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.